Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre sua vida. Hoje nós estaremos estudando um tema muito importante da Palavra de Deus. Nós estaremos aprendendo o que a Bíblia diz a respeito de escândalos no meio cristão. Gostaria de estar lendo um texto base para darmos início a esse estudo que se encontra em 1 Coríntios 10:32, e a Palavra de Deus nos diz assim: Portai-vos de modo que não deis escândalos, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Deus espera de mim e de você, como um servo do Senhor, um posicionamento melhor do que aquele que o mundo se posiciona. Deus sabe que nenhum de nós somos perfeitos, mas Ele espera que cada dia nós possamos melhorar, para que a glória dele seja revelada através das nossas vidas. Jesus nos deixou bem claro que a todo tempo escândalos iriam acontecer, seja no meio político, no meio cristão, no meio social, diante de até mesmo da família. O problema é que como nós iremos reagir a este escândalo que acontece. Jesus nos alerta a respeito da quantidade de escândalo, dizendo em Mateus 18, versículo 7: Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham os escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Deus espera coisas melhores, posicionamentos melhores de cada um de nós. Deus não apenas espera que o meu posicionamento, o seu posicionamento como um cristão seja melhor diante da sociedade, diante da igreja do Senhor, mas também Ele nos recompensa por isso. Em Filipenses capítulo 1, versículo 10, a palavra de Deus vai nos ensinar para que proveis as coisas mais excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo. Quando nós nos posicionamos como um verdadeiro cristão, buscando fazer a vontade de Deus e não causar escândalos, problemas, onde a nossa fé será um motivo de vergonha para muitas pessoas, Deus nos recompensa. Se nós fazemos aquilo que é bom e reto aos olhos de Deus, o Senhor nos permite experimentar o melhor dele para a nossa vida. Coisas melhores estão por vir sobre aqueles que evitam escândalos em sua vida. Nós, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, nós podemos nos posicionar como um servo de Deus. Nós podemos agir, falar, caminhar, se posicionar como Jesus se posicionou enquanto ele estava neste mundo como homem. Mas a grande pergunta, muitas vezes, é por que os escândalos acontecem? E principalmente dentro da igreja, onde as pessoas dizem que Deus está com ela. Nós temos a resposta segundo a palavra de Deus. A Bíblia nos diz bem claro que os escândalos acontecem porque nós não sabemos usar da liberdade que Deus nos deu e acabamos fazendo com que a liberdade se torne em libertinagem. Em 1 Coríntios 8:9, a palavra de Deus nos diz assim: Mas vede que esta liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Os nossos posicionamentos como servos de Deus, quando nós nos apresentamos como um homem, como uma mulher de Deus, se trazer escândalo para as pessoas que estão ao nosso redor, nós não estamos sabendo usar a liberdade que nós encontramos em Cristo. Não adianta nós dizermos que servimos a Jesus, se a nossa vida, o nosso caráter não condiz com aquilo que nós declaramos. Uma coisa muito importante que nós devemos entender é que nossos posicionamentos não apenas interferem no nosso relacionamento com Deus, mas atingem as pessoas que estão à nossa volta. Paulo deixa claro à igreja de Corinto que a igreja de Corinto devia tomar cuidado para que o seu posicionamento não trazesse escândalos aos fracos. Se nós tomarmos posicionamentos que irá trazer escândalos àqueles que não têm uma fé formada, pessoas que são novas convertidas, pessoas que ainda estão começando a sua caminhada na fé, e elas se afastarem do Senhor Jesus, e elas se afastarem do caminho de Deus, Deus nos julgará. Deus leva a sério a maneira que nós nos posicionamos. Deus trata o escândalo como pecado. Deus trata com escândalo no meio do seu povo. Ainda que os homens tentem esconder aquilo que fizeram de mal aos olhos do Senhor, no momento ou outro o Senhor trará a luz, e esta luz fará com que os nossos pecados sejam julgados. Uma pergunta que nós devemos fazer nós mesmos é saber como nós podemos lidar com as pessoas que causam escândalo em nosso meio. Em Romanos capítulo 16, versículo 17, a palavra de Deus diz assim: E rogo-vos, irmãos, que notei os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes,
desviai-vos dele. Veja que quando Paulo vai escrever a igreja de Roma, ele diz que nós devemos notar os que promovem dissensões. Nós devemos observar aquele que tem um posicionamento que não agrada ao Senhor e ele dá-nos conselho: desviai-vos dele. Muitas vezes nós queremos continuar teimando na teimosia do nosso coração, mantendo uma comunhão onde o próprio Deus fala que nós devemos nos afastar. Nós não podemos esquecer que os bons costumes, eles são corrompidos quando nós começamos a caminhar com pessoas que não deveriam estar ao nosso lado. Quando nós começamos a dar ouvidos a pessoas que nós nunca deveríamos parar para ouvir. A Bíblia deixa bem claro que nós devemos tomar cuidado para nós não nos comprometermos com quem causa escândalo. Por que nós devemos tomar tanto cuidado com escândalos? A Bíblia vai nos dar a resposta sobre o que acontece com as pessoas que causam escândalo, não apenas dentro da igreja, mas fora. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 3, a Bíblia nos diz assim: não dando nós escândalos em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. A Bíblia nos adverte que no momento que um escândalo acontece no meio do cristão, seja dentro ou fora de um templo, o ministério de uma pessoa que ocupa a posição de autoridade precisa ser tirado. O próprio Senhor Jesus nos disse em Mateus capítulo 7, do versículo 22 a 23, que muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esse texto de Mateus 7 nos mostra que ainda que muitas vezes nós passamos a mão sobre as pessoas que causam escândalos, o Senhor Jesus tratará. Muitos acreditam que são aprovados por Deus por a obra que Ele faz. Muitos acreditam que são aprovados por Deus pela habilidade que tem em lidar com as pessoas, pela maneira que tem em falar bem numa pregação, ou até mesmo por operar sinais e maravilhas. Mas Jesus deixa bem claro que aquela pessoa que causa escândalo, que não trata o seu pecado, quando chegar diante de Cristo, não entrará no reino dos céus. Em Mateus capítulo 13, versículo 41, Jesus disse: mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do reino tudo o que causa escândalo e que comete iniquidade. Quando as pessoas olham para nós e não desejam servir a Jesus por causa do nosso testemunho, o próprio Senhor Jesus arrancará do seu reino todas as pessoas que trazem escândalo. Não importa a autoridade que nós temos, a posição dentro do ministério, se nós causarmos escândalo, o próprio Senhor Jesus cuidará de cada um de nós. Ele lidará com o nosso posicionamento, até que ache em nós um arrependimento. Para finalizarmos esse estudo, há uma grande pergunta que nós devemos fazer. Se eu trouxe escândalo para o meio cristão, há ainda esperança para mim? Há ainda uma chance de que o Senhor Jesus me aceite novamente? A primeira coisa que nós devemos entender é que nós não somos descartáveis. Enquanto há vida, há esperança. Jesus espera de nós um arrependimento sincero, um quebrantamento de coração. Porque se nós nos arrependemos, nós não vamos desejar praticar as mesmas obras novamente. Se nós nos arrependermos, certamente o Senhor Jesus, Ele irá nos receber. Irmão, entenda algo. O verdadeiro arrependimento, ele nos traz mudança de vida. Se um dia nós trouxermos escândalo, nós precisamos vigiar para que nunca mais isso aconteça novamente. No decorrer da nossa vida cristã, nós vamos pecar. O problema é quando nós pecamos e não nos arrependemos. O próprio Deus não permitirá que nós venhamos entrar no seu reino. Nós podemos ser bons pregadores ou pessoas que cantam muito bem, só que se não houver um arrependimento verdadeiro das nossas obras más, o Senhor não nos aceitará. Por isso, vigie nas suas atitudes, vigie nos seus posicionamentos. O tempo de Jesus buscar a sua igreja está muito próximo. E qual tem sido a vida que nós estamos levando? Se você agiu de forma que trouxe escândalo, ainda há tempo. Se arrependa dos pecados. Se reconcilie com as pessoas que você maltratou. Se reconcilie com as pessoas que você tomou um posicionamento errado. Ainda é tempo. Faça uma ligação, visite essa pessoa, não perca tempo. Ainda há tempo para as nossas vidas. Ainda há tempo de nos arrependermos.
Guarde essa palavra no seu coração e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva. Nós temos vídeos toda terça e quinta-feira a partir do meio-dia. Que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus.